seguidos. Fim de papo. 2 para o Vitória, 2 para o Cruzeiro. Uma partida, gente, eu não vou passar pano porque o Cruzeiro fez 2 gols, não. Uma partida horrorosa do Cruzeiro. Muitos jogadores assistindo o jogo dentro de campo. E hoje era time misto, era oportunidade para os caras mostrar serviço. Falar, ó, tô aqui, ó. Mas não. Uma preguiça do Cruzeiro no primeiro tempo. E vou falar mais para vocês, gente. O que trouxe o Cruzeiro para o jogo não foi a postura do Cruzeiro, foi a expulsão do Neres. A cagada que o Neres fez trouxe o Cruzeiro para o jogo. Porque aí o Vitória voltou com uma postura diferente no segundo tempo, de segurar o resultado. E deu campo para o Cruzeiro jogar, né? Então, não apaga para mim a partida horrorosa que fez o Cruzeiro. Jogamos 10, 15 minutos aí agora. Os 10, 15 minutos finais, não foi isso? Exatamente. Primeiro gol foi com quanto? Gol do Dineno aos 33 do segundo tempo. Foi daí pra frente que o Cruzeiro jogou. De 30 até o final do jogo. Jogamos 15 minutos. Fora isso, ficamos assistindo a equipe do Vitória jogar. Que partida horrorosa. Patrick Lopes de Leão. Bate por 2-2. O Cruzeiro perde uma grande oportunidade de vencer fora de casa. O Vitória que deitou e rolou no primeiro tempo. E se não fosse a expulsão do Neres, o Cruzeiro, né, tava correndo risco até de tomar mais gols. O Cruzeiro volta para a partida muito por causa da entrada do Dineno, que entrou aos 19 do segundo tempo, fez o gol aos 33, passe do Lucas Romero, e fez o gol aos 39, passe do João Marcelo, e só não fez o terceiro também de cabeça, porque o Lucas Arcanjo salvou. O Cruzeiro faz um ponto, chega aos 37 na tabela do Brasileiro, não sobe nenhuma posição, termina a 23ª rodada na 7ª colocação. Diego de Leão, empate por 2-2, Vitória e Cruzeiro. Talvez um dos piores jogos do Cruzeiro, né, cara, nesse ano, né? Melhorou um pouquinho ali depois da expulsão, aí ele foi mexendo e corrigindo os erros que ele mesmo fez, né, o Seabra, né? Ele foi corrigindo os erros dele, aí colocou o Matheus Pereira, melhorou um pouquinho. Aí ele colocou o Wallace, melhorou mais um pouquinho. Tirou o Marlon, que fez uma partida horrível, melhorou um pouquinho. Mas assim, cara, muito ruim, cara. Nossa, um sentimento assim, de tristeza hoje, cara. Um sentimento de tristeza. A gente só não sai mais triste porque o Cruzeiro conseguiu empatar. Para não destruir a noite nossa, né? Pelo menos empatou, mas a gente sai triste hoje, cara. Um sentimento assim, ó. Porque temos um jogo importante quinta-feira e o Cruzeiro não tem soluções pro jogo de quinta-feira. Algo de positivo, você não acha o Dineno? Você falou de solução, é um cara que bola aérea, tem ganhado mais ritmo de jogo. Será que não é algo diferente que o Cruzeiro está necessitando? Logicamente que não só ele, né? Mas o Dineno é algo positivo para tirar deste empate frustrante? Mas o Boca Juniors não vai jogar na postura que o Vitória jogou com 1 a menos no segundo tempo, proporcionando com que o Cruzeiro chegue ali na intermediária e cruze. Entendeu? Imagine um Boca jogando desde o início, enchendo o saco, truncando o jogo. Será que o Cruzeiro vai conseguir colocar essa bola lá dentro da área pro Dineno? Essa é a dúvida, entendeu? Eu gostaria de ver o Dineno fazendo 2 gols da forma que ele fez aqui, mas numa circunstância normal, natural, entendeu? A gente fala, o Dineno tá tendo um bom desempenho num jogo normal. Hoje foi um jogo atípico, cara. Sabe? Um jogo totalmente atípico depois da expulsão. Ele que fez 2 gols, ele já era o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, ele que ficou ausente de bastante partidas por causa da cirurgia no pubis também no início da temporada. Ele chegou a 8 gols, né? O artilheiro é o Matheus Pereira com 9, o Hélio Comandante, então, e quase, como eu disse, né? Fez o terceiro ali, o Lucas Arcanjo defendeu. O Pedro Felipe mandou 2 de superchat e falou: Caio Jorge não pode ser titular, tem que ser Dineno. Mais outro superchat aqui, o Lucas Luz, torcedor do Bahia, inclusive, mandou 10,90. Obrigado, Cruzeiro, porque o Bahia hoje dorme feliz. O Vitória, rival, não ganhou, o Cruzeiro também não ganha, o Bahia fica ali na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um outro superchat aqui do Luiz Fernando, que mandou 2. Por favor, não passem pano para o Fernando Seabra. Foram os superchats desta noite de segunda-feira, um empate por 2-2, que, como o De Leon disse, né? Só não foi pior porque o Cruzeiro conseguiu empatar. E eu imagino, né, a raiva do torcedor do Vitória, que tinha o jogo na mão, e a expulsão do Neres trouxe o Cruzeiro para a partida. E lembrando, quando eu falo que o Cruzeiro não
eu não vi o Cruzeiro criando uma solução pra colocar o Dineno como centroavante quinta-feira. Não é que eu não queira ele, não. Eu acho que pelo que ele fez hoje, ele credencia pra ser titular, cara. Ninguém faz gol, ele vai lá e faz 2 gols. Ele já se credenciou como titular pra quinta-feira. Mas o meu receio é o Cruzeiro não proporcionar jogadas para o Dineno quinta-feira. Porque vai estar num contexto diferente. É isso que eu quero dizer. Marcos Lê mandou mais 10 de superchat e falou o seguinte: Seabra não dá. Errou contra o Fortaleza, errou contra o Atlético, errou contra o Boca, errou hoje. Para quinta-feira, se ele permanecer, seremos eliminados. E são superchats. Lembrando que o Cruzeiro, né, jogou pelo Brasileiro hoje. Pelo Brasileiro, volta a jogar contra o Internacional no domingo. Matheus Pereira está suspenso. Recebeu o 3º cartão amarelo. Uma coisa que tem que ficar em alerta ao Matheus Pereira: ele tem tomado vários cartões amarelos por reclamação. Hoje, novamente, foi por reclamação. Ele está fora aí de um jogo importante do Cruzeiro no Brasileiro, que não vence há 3 partidas. Fortaleza, Atlético Mineiro e agora o Vitória da Bahia. E ele, o camisa 10, está fora do jogo no Beira-Rio, domingo, 7h da noite. Diogo. Cara, não gostei. E é o que o De Leon falou, cara. Pô, que balde de água fria pra quinta-feira. Agora já vai todo mundo tensa pro jogo, velho. Vai todo mundo tenso. E ou o Seabra encontra aí uma outra alternativa, uma outra forma de jogar, uma outra opção, ou alguma coisa, ou senão ele vai acabar rodando, velho. Ele vai acabar rodando, porque não dá. E não é só forma de jogar, sabe? É os critérios do cara, velho. Pô, igual a gente tá falando, o Vitinho entra, vai num jogo, entra, come a bola e vai correndo que nem um maluco. No outro jogo entra o Vital. Sabe, eu vou falar pra vocês mais uma vez aqui, me responda, sem raiva no coração, o que o Vital fez, mano? Você quer ver, por exemplo, o Matheus Pereira entrou e chamou o jogo. Pô, tô aqui, pá, participou, tá, não sei o quê. O que o Vital fez, irmão? O que o Vital agrega? Com todo respeito, mano, o Lucas Silva também. Sabe? Então, tipo assim, velho, pô, vamos um pouquinho agrega, gente, vamos ter coerência. Porque isso aí é foda mesmo. Você imagina o Vitinho vendo o Vital lá se arrastando dentro de campo? Nossa senhora, velho. Impressionante. O Mário Neto mandou 5. O Vitória jogou com 10 e o Cruzeiro jogou com 9, porque Ramiro e Vital não conta. Abraço, Diogo, vocês são tops. Richard Lima mandou 5 também de superchat e falou: os caras tiraram a 9 do Dineno pra dar pra esse fraco do Caio Jorge. Aí é piada. Registrado todos os superchats até então. E daqui a pouco nós vamos ouvir, né? Nossa senhora, eu faço ideia coletiva do Seabra hoje. Que resenha. Hã? Que resenha. Não, eu faço ideia como é que não vai ser a coletiva do Seabra hoje. Não, eu acho que não sei o quê. Poder de superação, vai falar porque o Cruzeiro em 2 lances do Dineno, intensidade, né? Não sei o quê. Porque o Ramiro tem taxa de trabalho e ele é intenso. Pois é. Aí é duro, né, velho? Deixa eu já deixar até no jeito aqui, ó, pra gente poder... Na hora que o Seabra vir pra coletiva, a gente já pegar a participação dele. É o superchat aí, fazendo favor, Patrick. O João Pedro até falou uma coisa que eu concordo também, né? Pessoal, Seabra tem sua parcela de culpa, é verdade. Mas tá faltando a atitude de quase todos os jogadores também. Quase todos estão em dívida. Inclusive o camisa 10 Matheus Pereira. A postura dos jogadores do Cruzeiro realmente, não só nessa partida, contra o Fortaleza, contra o Atlético, contra o Boca e contra o Vitória. Em um mês importante, falta conduta e falta desempenho e não pode deixar com que essa apatia continue entrando nos jogos do Cruzeiro, porque quinta-feira tem mais um jogo importantíssimo contra o Boca Juniors. Falando de Brasileiro, em 9 pontos ganhamos 2. A apatia já está custando bastante caro para o Cruzeiro, falando na tabela do Brasileiro, e também pode custar a classificação na quinta-feira. Já custou na primeira partida, que não venha a faltar na quinta-feira. Ô, mano, agora me responda uma coisa aqui com toda sinceridade, tá? Depois eu quero ver lá, porque tô vendo aqui a galera do Vitória reclamando muito, né, da validação do gol do Cruzeiro, né? E esse que teve a polêmica lá de a bola ter tocado na mão ou não do Matheus Henrique, né? Depois nós vamos assistir com calma aí, por todos os ângulos, né? Pra gente poder tirar a conclusão com calma ali, mas eu tô vendo muita reclamação nesse sentido. E o Cruzeiro agora que volta todas as suas retenções pra quinta-feira, né? O jogo diante do Boca Juniors. Vamos lá. Quem é que tá ligado com a gente aqui? O Ian, falando que se não é o Dineno, hein? É, rapaz.
deixou o cartão de visita dele, né? Assim, ó, me pediram a 9, eu entreguei, lá, tá suave, joga aí com a 9, mas na hora que entra quem resolve sou eu. E aí, como é que faz? Né? Vice-artilheiro, já falei sobre isso, já era o vice-artilheiro, ficou ausente de bastante jogo e também sou criticado até por alguns quando falo que o Dineno 100% saudável, na minha opinião, ele é titular no lugar do Caio Jorge, que tem um grande potencial, não demonstrou isso em nenhuma partida com a camisa do Cruzeiro. E o Dineno, ele que ainda tá faltando ritmo, né? Você vê que ainda tá meio pesadão, mas é um cara que realmente, o que ele entrega em termos de... É porque o Dineno, a movimentação dele também, Diogo, eu já falei sempre isso em relação ao Dineno, principalmente por ter visto, né, essas movimentações dentro de campo do centroavante. Ele chama muita atenção da defesa, né? Então geralmente não tem que deixar só um zagueiro, deixa 2 zagueiros com ele e isso acaba abrindo espaço também para outros. Olha para você ver hoje, mesmo a área extremamente congestionada, ele só não fez 3 gols de cabeça porque o Lucas Arcanjo salvou. O cara mandou aqui o Ronan, falando que não olhou o superchat dele. Ele tá falando que a bola na mão não interfere no lance, portanto não se aplica o VAR. Essa bizarrice a gente só se viu contra o Palmeiras, mandou aqui o Ronan. Bem registrado também, né? E o Carlos Silva tá aqui falando, ó, pessoal, não consigo entender como ter 3 meias nível Europa e não conseguir escalar correto. PQP 4-2-2, 4-3-3 na verdade, né? Tá manjado já, toda a equipe adversária já estudou. O Flávio Faria tá falando para devolver a camisa nova pro Dineno. O Enbeide falando que quinta-feira é terça na mão. E Lucas Silva não dá. E o Oliver falou que o menor em campo foi o Neres. Quem concorda? Eu também acho. Sim. Quem que trouxe? Eu até tuitei isso aqui agora, tem uns minutos que eu tuitei isso aqui, ó. Que 2 coisas, que o Seabra tem que levantar a mão pro céu, agradecer que o Dineno salvou a pele dele. E a gente tem que agradecer o Neres que trouxe o Cruzeiro de volta pro jogo. Falei sobre isso aqui. Se não é o Neres, logicamente a gente está fazendo uma projeção futurística aqui. Mas diante daquilo que a partida se apresentou, tanto que antes do gol do Vitória a gente falou, o Diogo falou, o Cruzeiro vai tomar o gol, Tomou 1, tomou 2, e aí o Neres trouxe o Cruzeiro dentro de um contexto da expulsão, num erro de domínio para a partida. Poderia já ter sido no primeiro tempo, né? Porque o Seabra, na minha opinião, se acovardou por não já fazer as mudanças no primeiro tempo. São uns minutos que mudaria a partida. Por exemplo, o Dineno, em 6 minutos, ele empatou a partida. O Vitória, em 5 minutos, fez 2 gols. Os 11 minutos que o Seabra esperou para, no intervalo, fazer só uma mudança, que era a entrada do Matheus Pereira, que, na minha opinião, foi pouco. Não era só uma mudança. Já era para ter mudado no primeiro tempo e no intervalo, já que ele esperou, era no mínimo 2 mudanças, mas, enfim, o Cruzeiro conseguiu aí, como nós dissemos, através do Dineno, pelo menos empatar a partida. Galera, e você está convocado para assistir Cruzeiro e Boca Juniors quinta-feira, junto com a gente na Arena Cruzeiro Esportes. Coloca na tela, Patricão. Quinta-feira tem a Arena Cruzeiro Esportes para transmitir Cruzeiro e Boca. Você está convidado, você está convocado para vir assistir esse jogo junto com a gente, se Deus quiser, a gente buscar a classificação. A Arena Cruzeiro Esportes vai abrir 4 horas da tarde, vai até depois do jogo, vai estar rolando música, vai ter transmissão ao vivo, vamos ter lá iluminação, vai ter cerveja, chopp, a nossa galera da Cruzeiro Esportes, todo mundo lá representando. Resgata o seu convite, o off, para você estar presente lá com a gente. O QR Code está na tela e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós queremos a nossa tropa junto para poder assistir Cruzeiro e Boca Juniors. Vamos todo mundo descer lá para a Arena Cruzeiro Esportes, quem não for pro Mineirão. QR Code na tela e link na descrição do vídeo. Passa rapidinho, Patrick, só um pedacinho do vídeo aí de como é que foi aí, ó, a última Arena Cruzeiro Esportes, para quem tá acompanhando aí com a gente, já ir resgatando o seu ingresso. Foi top, mais de 300 pessoas assistindo Cruzeiro e Boca Juniors com a gente. Garanta o seu convite e bora pra Arena Cruzeiro Esportes na quinta-feira. Já pega o seu convite aí, link na descrição do vídeo, QR Code, Patrick vai colocar na tela aí de novo. Arena Cruzeiro Esportes, quinta-feira, Cruzeiro e Boca Juniors, se Deus quiser. Vai estar lotado a nossa arena, o Mineirão vai estar lotado e, se Deus quiser, o Cruzeiro buscando aí a classificação para esse jogo. E o cara mandou um superchat aqui, o João Pedro, falando que se Caio Jorge for titular e Dineno não, é ordem de cima. Não tem como insistir, vai insistir com ele que testem de segundo atacante ao menos, porque centroavante todo mundo já viu que ele não é.
E característica, a gente tem até pedido, né, que o Caio Jorge venha jogar mais dentro da área. Hoje já foi o caso, né? Ele conseguiu fazer mais ali a função realmente de um centroavante. Faltou muito, né? Ele teve até uma boa cabeçada no segundo tempo, mas foi muito pouco, né? Para um Caio Jorge contra o Vitória, 17º, né, do Campeonato Brasileiro. E quando o Dineno entrou aos 19 do segundo tempo, realmente decidiu a partida e quase nos trouxe 3 pontos. E pra mim, um dos momentos chave do jogo foi no intervalo quando o Seabra coloca o Matheus Pereira. Ali pra mim, o Seabra admitiu: eu não estou conseguindo jogar de outra forma que não seja o Matheus Pereira pegar a bola dos zagueiros e dos volantes. Você viu no primeiro tempo? O Cruzeiro não conseguia ter transição, porque os jogadores de meio de campo não conseguiam pegar a bola do zagueiro, tanto que os 2 gols do Cruzeiro foi assim, zagueiro tentando sair jogando, a bola pipocando ali, ocorreu um erro, Vitória fez o gol. O Matheus Pereira é o único jogador do Cruzeiro que consegue pegar a bola lá de trás e fazer transição. E o Seabra, quando ele coloca o Matheus Pereira, ele admite: cara, é só essa forma que a gente sabe jogar. Patricão. É isso, cara. E agora é juntar os cacos de um empate frustrante, porque quinta-feira tem jogo importante. Enquanto o Seabra não chega, Patricão, dá uma moral no chat que a galera tá ensandecida. Bora então pegar a participação de vocês e depois desse empate de Cruzeiro 2, Vitória 2 lá no Barradão. Paulo Gontijo, Marcos Vinícius, vamos falar do Marlon, que tem desempenhado mal, na minha opinião. O Kaique merece titularidade, apesar que hoje também não entrou tão bem assim o Kaique, mas mesmo assim desempenhou melhor que o Marlon, e já tem desempenhado isso já algumas partidas. Pena que não tem uma sequência assim como o Marlon, mesmo desempenhando mal, continua tendo a sequência. Cadê o Verón? Adriano Campos está machucado, né? Ele que não tem previsão de voltar, contudo a contusão dele não foi algo grave, foi algo conservador. O Guilherme Braga talvez mandou 2 aqui, partidas aí tá de volta. O Diogo reclama na hora da coletiva, não bota o Seabra na parede, faz pergunta de coxinha. Eu acho que você não me conhece muito não, irmão. Mas de qualquer forma, na próxima coletiva, você me manda o que você quer que eu pergunto pra você. Não dá nada, irmão. Só mandar pra nós aí que a gente fala. Na verdade, a nossa ideia é justamente tentar representar a torcedor. Mas tem gente que acha que nós vamos chegar e falar: seu Seabra, escuta aqui, irmão. É assim também, né, velho? Tem que saber perguntar. É lógico. Tem que ter educação, né? Vai lá, Patricão. O Heitor Carvalho mandou 5. O Seabra vai conseguir ser eliminado pelo Boca. Podem apostar. Em pleno Mineirão lotado. Mudanças, leitura de jogo e taticamente precisa fazer trocas que mudem o jogo. O Cruzeiro hoje, na minha opinião, não voltou para a partida por causa de mudanças táticas do Seabra. Foi por causa do contexto. Vitória com a menos, o Cruzeiro praticamente colocou todo mundo no ataque. Tínhamos o centroavante Dineno, que tem uma capacidade de cabeceio. O Seabra precisa melhorar acerca disso e também os seus critérios de mudanças. Quando precisar mudar rápido, ele tá demorando. Quando precisa demorar, não precisa tanta pressa para mudar, ele muda rápido, e também as suas decisões de jogadores não têm sido bem criteriosas. Cara, eu acho que tá muito claro para todo mundo quem rende e quem não rende. Vocês não acham, não? Pra mim tá. Sim. Tá, mano. Sabe, o Ramiro às vezes é um jogador tático, beleza. Mas quando dá sequência não aguenta. O Lucas Silva também não. O Matheus Vital também não. O Marlon tá muito mal. Muito mal. O Caio Jorge não tá bem. Não é o momento do Caio Jorge. Entendeu? Pô, mano, então vamos fazer diferente, Seabra. Tô doido. E você sabe que é o pior de tudo? Pra todas essas jogadores que eu falei, você tem outra opção. Ah, o Lucas Silva não tá bem? Tem o Japa, tem o Vitinho. Tem o Peralta. Tem o... sei lá. Aí quem não foi bem hoje que eu falei aqui? O Marlon. Tem o Kaique. O Kaique jogou melhor no segundo tempo. Sim. Aí você tem... Me fala outro que eu falei aqui que foi mal. Ramiro. O próprio Vital. Aí você tem... Cai na questão do Japa ali e do Vitinho. Sim. Né? O Caio Jorge não tá mal. Tem o Dineno. Pô, tem opção, irmão. Mas você vai ser sempre os mesmos, cara? Aí não tem como defender não, velho. Aí não tem como defender. Desculpa, é difícil. Ou tô falando bobagem aqui? Ele vai morrer abraçado com os caras da abraçadeira. Sabe, agora, pô... e os meninos, os nossos meninos mesmo, os nossos meninos, os nossos cria, cadê, pô?
Os meninos pra jogar, irmão. Deixa arder, ué. O Vitinho, nos momentos difíceis do Cruzeiro, foi escolhido para poder entrar. Eu lembro quando o Matheus Vital voltou de lesão, depois do Vitinho ter feito gol contra o Atlético Paranaense, quem foi escolhido para poder entrar primeiro contra o Flamengo? O Matheus Vital, o Vitinho no banco. O Vitinho teve que entrar na próxima partida do Mineirão, decidir de novo dando um passe, principalmente contra o Bragantino, aquele gol do Matheus Pereira, para voltar a ser escolhido com critério, sendo que ele em poucas oportunidades desempenha melhor que o Matheus Vital. Hoje, na hora do bom, podemos assim dizer, o Vitória com a menos e jogar na sua meia esquerda, o Matheus Vital entra no lugar do Vitinho. O Oliver mandou 10 aqui, ô Diogão, só pra zerar o chat. Eu tenho até medo no jogo contra o Boca. Pensa bem, nos últimos 3 jogos, totalmente ruins. Seabra parece perdido, tem um time bom e forte e não consegue colocar pra jogar. Meu Deus, estou muito preocupado. É isso, meu povo. Enquanto a gente tá aguardando aqui a chegada do Seabra pra coletiva. Mais uma vez, Patricão, vamos dar muito espaço aí pra galera do chat, tá? Sim. Porque daqui a pouco, quando começar a coletiva, a gente ouve a coletiva toda, vem o comentário e depois fica sem como ter a galera participar. Então bora lá, pega a galera do chat, por gentileza, meu amigo. O Denilson Crispim falou que o melhor jogador foi o Neres, já falamos sobre isso aqui inclusive. O JD Paul, fora Seabra, amador e estagiário. Valdemiro Parreiras, fora Seabra, Lucas Silva, Ramiro Vital e também o Arthur Gomes. O Elison Santos falou que culpa do Seabra por perdermos 2 pontos. Quem mais por aqui? Deixa eu ver. O Rafael Costa também. Patrícia Cláudia Evangelista. Seabra quer Dineno. Pedrinho quer o Caio Jorge, ao que parece. Caio Neves também. Priorizar o Arthur Gomes no lado esquerdo e jogar o Barreal no lado direito é absurdo. Barreal é um dos melhores do elenco jogando pela esquerda. Mostra a falta de critério também do Fernando Seabra. Matheus Oliveira mandou mais um superchat de 2 e falou o seguinte: o problema todo foi a escalação inicial. Aí, meu querido, deu ruim. E é verdade, isso que ele falou também, né? Sim. Graças à escalação inicial e a conduta do Cruzeiro, principalmente dos jogadores no primeiro tempo, fez com que o Cruzeiro não conseguisse algo melhor do que esse empate lá no Barradão. Lucas Adriano, Dineno é fraco, só sabe fazer gol de cabeça. Eu quero ver jogar fora da área, eu não concordo, mas está registrado a sua mensagem. O Marcos também mandou mais um superchat. É imoral o que o Seabra faz, não escolhe os melhores. O Seabra está punido quem joga bem? E essa escolha do Seabra geralmente é sempre por um jogador experiente e preterindo o jogador da base que tem desempenhado bem. Coisa de Japa e Vitinho, principalmente essa questão sempre do Vital entrando no lugar do menino camisa 22, o Vitinho, o canhotinho dele, ó. Pode falar, tô acompanhando aqui pra ver que hora que o Seabra vai chegar, até agora nada. E o que chama atenção nesses últimos 4 resultados do Cruzeiro aí, adversos, cara, a apatia dos jogadores, cara. Sabe? Você vê os jogadores entregues à situação. Hoje, eu vi o Arthur Gomes assim no primeiro tempo. O próprio Marlon, cara. Sabe? Eu só vi os 2 zagueiros do Cruzeiro e o Cássio ali tentando, cara. Sinceramente, gente, hoje no primeiro tempo eu tava vendo os 2 zagueiros do Cruzeiro. O João Marcelo, o Vidalba e o Cássio. O restante, cara, tava todo mundo entregue à situação. A bola chegava nos volantes, eles devolviam pro zagueiro. A bola chegava nos meios, devolvia pros volantes, que devolvia pro zagueiro. Toma isso aí, filho. Não quero ficar com essa bola no meu pé, não. Jogadores sem atitude para propor solução. O jogador, ele está em campo. Gente, futebol é igual dama, é igual xadrez. Você tá ali dentro de campo, você tá ali para propor solução. Você tem que solucionar um jogo. E o jogador não querer, não propor solução, não ter iniciativa de solucionar, meu amigo, covardia, entendeu? Eu acho que a gente, depois daqui a pouco o Seabra vai falar, e a gente vai criticar sim a postura do Seabra, vai. Eu pelo menos no meu comentário aqui, eu vou usar uma parte para criticar a atitude do Seabra, mas cara, eu não vou passar pano para jogador não, cara. Jogador dentro de campo tem que solucionar, tem que resolver problema. Até porque estamos falando de postura dentro de campo, que não foi contra o Vitória somente, hein, gente? Não. Desde o dia 5 de agosto que eu citei aqui, pós-Botafogo, Fortaleza. Estamos falando de 14 dias. Nesses 14 dias o Cruzeiro entrou em campo 4 vezes. E as 4 vezes, apatia dentro de campo. E postura muito ruim dos jogadores. William Ribeiro mandou 5 no próximo jogo, com certeza vai jogar para a torcida. Seabra não vai correr o risco de inventar e vai acabar
perdendo o cargo. Quem mais por aqui? O João Carlos Júnior mandou também mais um superchat. Ame ou odeie, mas é fato. Depois que o Matheus Pereira entrou, o time mudou. Empate com gostinho de vitória? Abraço! Não concordo, ficou com um sabor amargo e frustrante, principalmente sabendo que o Cruzeiro tinha condições de vencer essa partida. Alan Araújo também, Cruzeiro foi fraco hoje, apesar de ter buscado o empate, viu? Odair Ramos também, o Edgar, vou ser sincero, o segundo gol do Cruzeiro, na minha opinião, tinha que ser invalidado. Quem mais por aqui? O Guilherme, o Felipe Ferreira também, Seabra tá estagiando junto com a Adilson Batista. Constelado falou que futebol é bola na rede. O Valdemiro falou: o empresário do Vital é muito forte. Com esse futebol, diz Gustavo Almeida, o Cruzeiro não passa do Boca Juniors na quinta-feira. O Wagner Antunes falou o seguinte: o empate Mandrake. Matheus Henrique domina no braço dele, claríssimo. E mesmo com a imagem nítida, o VAR validou o lance. O VAR é uma vergonha no Brasil. Nesse momento, não acho jogadores para poder resolver, diz o Radan. Eliminado na quinta com esse futebolzinho, diz o Wellington Fabiano. Quem mais por aqui? Deixa eu ver. O Jonathan Camargos, o Dineno tem que ser o titular. JD Paul falou fora Seabra. O Dan Cosme falou o seguinte: você notaram que quando os contratados novos entraram no time, o time não rendeu mais, Deleon? Mas contra o Botafogo, contra o Juventude, contra o Bragantino, alguns já estavam jogando. A gente elogiou bastante a entrada. Contra o próprio Palmeiras, lá o Cruzeiro não mereceu perder. Né? Nós elogiamos a entrada do Matheus Henrique. O próprio Wallace, cara, entrou hoje, o Cruzeiro já começou a ganhar um pouco mais a segunda bola, apesar que o Vitória também jogou bastante recuado, não é essa referência. Mas eu não acho que é isso, cara. Eu não acho que é questão de vestiário. Não é isso, cara. Não pode, cara. Assim, em 14 dias o Cruzeiro perder tudo que ele construiu no primeiro turno. Apesar que todos os erros hoje do Seabra ele comete desde o primeiro turno, tá? E eu vou lembrar isso no meu comentário final. Ellen Fabiano Oliveira, diretamente de Montes Claros. Eita, Cruzeiro, por que me faz sofrer tanto? Tipografias de BH mandou 5 e falou o seguinte: chovendo, campo pesado e Cruzeiro novamente tentando trocar passes rasteiro. Mesma história contra o Souza, não aprendeu com o erro. Mais um aqui, o Oliver mandou mais R$1 de superchat. Cacildes Comédia, é isso? Comedy. Mandou 5, né? Time toma sufoco e correndo o risco de tomar gols e não mexe nem na forma de jogar. Quinta, primeira vez que vou estar na Toca 3. Coração explode se der pênaltis. Rafael Lopes também por aqui. Ramiro lateral é para acabar com a minha semana. Vestiário, diz o Ronald. Cadê o Seabra? Moisés Fala isso agora, cadê? Eu tô aqui aguardando, nada de Seabra até agora. O Diogo tá ali aguardando para ouvirmos, né, a coletiva do Fernando Seabra. Até agora não apareceu. O Diego Andrade também por aqui. O Alane falou que esse Ramiro tem que ser banco, ele é muito ruim. O Kaique não acerta um cruzamento, diz o Júnior Carlos Brandão. E falando de fundamento, principalmente aquele que jogou a boa parte da partida, o Marlon, né? Realmente fundamento que era uma das... como é que eu posso dizer? Um dos fundamentos elogiados do Marlon. Ele realmente tem errado tudo. Diogo? Vamos lá então, tá chegando aí. A gente tava só aguardando aqui a chegada do treinador do Cruzeiro pra gente poder fazer aqui, né, ouvir tudo que vai falar aí o técnico do Cruzeiro, o Fernando Seabra. Vou pedir pra vocês aí, galera, só... Vamos lá, galera, quem tá ligado aí, tá? Deixa um joinha na transmissão, por favor, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, por gentileza. E enquanto a gente tá aqui fazendo a coletiva, vai clicando aí no link, tá na descrição, vai resgatando a sua cortesia para assistir Cruzeiro e Boca Juniors com a gente na quinta-feira e também a cortesia pro Pagode da Lagoa, o nosso evento de sábado, de 2 horas da tarde até as 11 horas da noite. Patrick vai colocar aí os 2 QR Codes na tela, primeiro do Cruzeiro e Boca, e os 2 links também estão na descrição do vídeo, tá? E depois também o do evento, né? Do Pagode da Lagoa, para você já ir resgatando aí as suas cortesias e irem assistindo com a gente. Vamos lá então, meu povo, ouvir aí o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra. Você pode falar sobre o resultado
resultado e o contexto, né? Véspera de uma decisão contra o Boca, você começou o jogo com uma improvisação, mas com caras novas da equipe. Gostaria que você explicasse essas mudanças e também sobre o contexto, né? Um jogo com 2 tempos distintos. Boa noite. Boa noite. Optamos aí por algumas mudanças para fazer um controle de minutagem, seja de do Matheus Pereira, ou seja, jogadores como o caso do Wallace, que estão iniciando uma temporada e que 4 dias atrás jogou 90 minutos pela primeira vez. Temos também aí o Lautaro, que teve um incômodo, nada que preocupe, mas avaliamos que colocá-lo na partida poderia trazer um risco de agravar. Então também acabamos optando por não utilizá-lo. E o próprio Zé Ivaldo, que fez 2 jogos seguidos, e temos o Vidia vindo sempre entrando numa condição muito boa, e avaliamos que hoje era muito importante para a nossa construção ter um pé esquerdo para tentar achar os passes direto entre linhas, né? Em relação, que você fez várias perguntas, né? Em relação ao jogo, 2 tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar. Não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol, e com um nível de competitividade menor do que o adversário nas disputas, nos duelos. Então nós não podemos nos permitir perder competitividade. Temos uma ideia de jogo, um plano de jogo para ter vantagem competitiva sobre o adversário. Se em alguma circunstância essa vantagem não estiver acontecendo, e como no jogo de hoje, pelo contrário, estava proporcionando situações favoráveis para o adversário e nos colocando em dificuldade, temos que ter a maturidade de, nesses momentos, saber fazer um jogo de segurança, ser competitivo e depois voltar para o jogo. Nesse sentido, favorecemos demais a equipe do Vitória. Nos colocamos numa situação de estar sempre pressionado no nosso campo e muitas vezes na nossa área, e de não ameaçá-los nem em contra-ataque, nem em transição. Deixamos o adversário muito confortável no controle do jogo no primeiro tempo. Enfim, estamos já foi conversado com o grupo, estamos cientes disso e sabemos que qualquer compromisso que tivermos pela frente, mas em especial esse próximo jogo aí com o Boca Juniors, não podemos nos dar o luxo de deixar de competir em nenhum momento. Aí tem o segundo tempo, e diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que na circunstância do jogo pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo, e saímos com um ponto daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante das circunstâncias do jogo. Também entendo que, embora tenhamos tido uma expulsão a nosso favor, é uma expulsão justa, fruto de um movimento defensivo que repetimos todos os jogos, né? E que o segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, também não representou a quantidade de paralisações, porque tivemos ali alguns minutos no VAR, né? Muitos minutos de atendimento ao goleiro, mais todas as substituições. Então é possível que nessa reta final de jogo pudéssemos ter conquistado a vitória.
Ô Seabra, é um jogo que ficou condicionado muito pela expulsão do Neres, né? O Cruzeiro facilmente dominado, enquanto estava 11 contra 11. Além disso, a gente costuma falar muito sobre justiça no futebol. Você acha que está sendo justo em algumas escolhas, como por exemplo, retornar com o Vital para um jogo desse, em detrimento a outros atletas que vinham atuando com a frequência? Só para citar um caso, e queria que você explicasse sobre essa utilização que você espera de um jogador que já não rende há um bom tempo. Perfeito. A justiça está também no desempenho e aplicação daquilo que o jogador vem apresentando no dia a dia de treinamentos. Então, ele tem mostrado um aumento da intensidade, um desenvolvimento de leitura melhor dos espaços para se posicionar e para atacar. E como os espaços ali estavam muito reduzidos por causa do bloco baixo do Vitória, seria um jogador com a capacidade de, do lado esquerdo, ter a perna invertida, seja para situações de bola de quina, aqueles cruzamentos de pé fechado, seja para circular o bloco e a gente poder usar os dois lados do campo na mesma posse para buscar criar espaços, né, contra uma equipe que a gente saberia que estaria no bloco baixo. Então, como a gente observa o jogador no dia a dia, tinha essa expectativa de que ele pudesse nos atender. Seabra, você não se fala em outra coisa, né? O jogo contra o Boca, você volta ao esquema anterior à partida da Argentina, com, né, um volante ali na cabeça da área, e a preocupação com o Barreal, ele saiu no início do segundo tempo, preocupa, não preocupa, e qual esquema você está preparando para quinta-feira? Ainda precisamos, em relação ao Barreal, esperar a avaliação, né? A princípio não teve nenhuma torção, nenhum trauma direto, simplesmente um incômodo por dor que estava limitando os movimentos dele. Então temos que aguardar para saber, né, a gravidade, a profundidade e as consequências desse problema. Em relação ao esquema, hoje acabamos mudando de estrutura, tá certo? Já no primeiro tempo mesmo. E vamos avaliar, já analisamos algumas situações e movimentos do Boca Juniors que nos gerou dificuldade em função da estrutura passada, e vamos avaliar se conseguimos, dentro daquela estrutura, neutralizarmos ou se precisamos de outra, e também para que a gente tenha um jogo ofensivo mais produtivo do que tivemos contra o Boca, até mais do que contra o próprio Atlético Mineiro, né? Hoje, quando tivemos um jogador a mais, conseguimos criar chance de gol, mas nos últimos 3 jogos a nossa produtividade ofensiva tem caído bastante. Nós estamos atentos a isso e estamos buscando soluções. Então, ainda existe uma ideia, mas ela não está fechada, mas sabemos do que precisamos melhorar. Seabra, 2 situações para fechar. Você falou aí sobre tempo de acréscimo. Assim que o jogador do Vitória foi expulso, você teve um tempo considerável ali no final do primeiro tempo. Faltou coragem para colocar o Cruzeiro para cima com a substituição que você fez no intervalo, e ainda insistindo sobre essa questão aí da entrada do Vital. O que os treinamentos estão fazendo que a turma não consegue desempenhar quando entra? O Palácios você tinha elogiado nos treinamentos, nem está aqui mais no Cruzeiro. O Neres da mesma forma. Agora elogia o Vital no treino, mas ele não consegue entregar no jogo. O que tem no treino que a turma não consegue desempenhar? Quando é a partida, quando é que vale realmente? Desculpa, qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre se faltou coragem para colocar o time mais para cima quando o Vitória estava com um a menos já, tendo o tempo que você precisou aí nos acréscimos que você pediu. Você tinha tempo no primeiro tempo para fazer a alteração e ir para cima, e você reclamou que faltou tempo. Você teve no primeiro tempo. Sim, mas eu me referi ao segundo tempo, né? É isso, né? Eu me referi ao segundo tempo. Aí no primeiro tempo eu tinha tempo para buscar uma alternativa mais ofensiva, é isso, né? Tá bom. Naquele momento o time estava com desempenho muito instável, não estava conseguindo se encontrar no campo. O que a gente fez foi colocar uma alternativa defensiva que a gente já tinha previsto, em função do Vitória usar muito dupla amplitude, que é lateral e ponta aberto, e ajustamos nesse sentido até antes da expulsão,
E aí era um risco fazer uma mudança sem ter uma palestra clara, e eu já ia ter o intervalo para fazer isso. Com um homem a mais, o time já pode, eles são treinados para ir ocupando os espaços e já empurrarem o adversário, independente da estrutura que esteja. E no primeiro tempo não era interessante ainda fazer uma troca de jogador, porque nós perderíamos um momento de substituição. E com um homem a mais, independente dos jogadores que estão no campo, já era possível que nós nos tornássemos superior e buscássemos o gol. Preferi dar a oportunidade daquele momento do time voltar para o jogo do que colocar um elemento novo, seja de jogador, seja de estrutura, e o time continua. Então, se a gente estivesse muito bem no jogo naquele momento, semana antes do jogo do Fortaleza, só que os jogadores vêm com um desgaste muito grande, então, mesmo nesse momento da temporada, quando a gente tem uma semana cheia com o grupo todo, a gente não consegue com todos os jogadores fazer com que eles treinem todos os dias, Recentemente, Romero, Matheus Henrique, eles ficaram até metade da semana que a gente teve cheia sem treinar. Agora, já os jogadores que estão tendo pouca minutagem, eles treinam todo dia, praticamente de forma aquisitiva. Então, é esperado que em algum momento um desses jogadores que está treinando mais porque está jogando menos, ele eleve um pouco seu nível, ao passo que o jogador que está tendo sempre a carga de jogo ou seguindo a rotina de jogo e entrando pouco, pode ser que ele perca um pouco de desempenho. Então isso é uma coisa que acontece na dinâmica normal, entre G1, que é o time que sai jogando, G2, que é o time que está relacionado, e G3, que são os jogadores que quando sai a lista não estão relacionados para o jogo, eles acabam tendo rotinas e oportunidades de treinamento diferentes. Meu Deus. Então tá aí, meu povo, tá aí o que falou o Seabra. Eu vou, óbvio, eu vou rolar pro De Leon comentar aqui, analisar. A primeira coisa aqui, eu quero dar os parabéns pro Samuel Venâncio, tá? Botou sem cuspe, filho, meteu com areia, entendeu? Então parabéns pro Samuel Venâncio aí pelas duas perguntas. E antes do De Leon comentar, eu vou falar pra você o seguinte, o Seabra, às vezes a gente usa palavras bonitas pra querer florear e falar a mesma coisa de uma forma diferente. O Samuel Venâncio perguntou o seguinte: você tá reclamando aí que faltou acréscimo no segundo tempo para poder decidir o jogo. Só que o Neres foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo. Você tinha ali mais 7 minutos até os 45. Quanto que teve de acréscimo? Mais 4. Mais 4. Então 11. Você teve 11 minutos para colocar o time para frente e você foi covarde, meu filho. Então não vem com esse negócio de taxa de trabalho. Eu preferi não queimar uma alteração. Eu chamo isso aí de covardia. Você foi covarde, irmão. Sabe? Então vamos jogar limpo aqui com o torcedor. Pra mim, da mesma forma que você foi covarde contra o Boca Juniors. Não mexeu. É impressionante como demora pra mexer no time. Aí quando o time toma 1-0, quem entra no jogo? Vital. Não, contra o Boca. Lucas Silva, com o time perdendo de 1-0. Aí hoje, a mesma coisa. O Neres é expulso. O Cruzeiro tá com um jogador a mais. E você não mexeu no time, irmão. E na hora de mexer, em vez de colocar qualquer outro que tá bem, você colocou o Vital. E toda hora que aparece aí esse jogador lá das catacumbas da toca, que ninguém sabe de onde o cara tá vindo, todo mundo mete esse caô. Não, mas a taxa de treino... Então deixa eu lá ver esse treino então todo dia. Porque o Palácio desaparece, aí de repente ele joga. Bom, mas tá treinando, aí cadê o Palácio? Aí vamos falar do Nicão? O Nicão também ficou... mas não era a época dele, né? Some, aí volta. Agora Matheus Vital. Neres. Os caras desaparecem, ninguém sabe onde é que tá. De repente os caras vêm titular, irmão. Não, tá treinando, que é um absurdo. O Lucas Silva hoje foi capitão. Sabe? Então, assim, com todo respeito, cara. E se eu fosse atleta lá, se eu fosse um japa, se fosse Vitinho, eu ficaria desanimado, velho. Eu tô sendo sincero. Eu ficaria desanimado. Pô, porque eu sei que eu tô melhor. Mas quem joga é quem tá pior. Então não tá sendo justo. Não está sendo coerente. E o principal, você tá sendo medroso, Seabra. Pô, 2-0 no primeiro tempo. Tiro 4 volante. 4 volante.
Dá licença. Vai esperar o primeiro tempo já pra passar pro De Leão pra dar a palestra, sendo que você teve 11 minutos no primeiro tempo. Os gols do Vitória em 5 minutos, 2-0. Os gols do Dineno em 5 minutos. Você perdeu 11 minutos no primeiro tempo, que já era pra você ter feito as mudanças necessárias, mas esperou ir pro intervalo, porque sempre vai ter que depender de dar uma palestra pro Cruzeiro voltar pra partida. Empate com sabor de derrota. Coletiva do técnico Fernando Seabra e na quinta-feira tem Boca Juniors. Agora o comentário do Diego de Leon aqui no canal Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, né? Mais um jogo ruim, né? Coletivo do Cruzeiro, mais um jogo ruim da comissão técnica. Eu fiz aqui, eu dividi entre o Seabra e os jogadores. Eu vou deixar para falar pro Seabra por último, eu vou falar dos atletas, né? Não vou falar muito da coletiva, porque eu acho que a coletiva por si só já ficou bem, assim, explícita para todo mundo, né? Um pingo é letra, a gente não precisa de uma palestra aqui para entender, né? Você abra muito mal na palestra, não na coletiva hoje. Atletas sem atitude em campo, né, cara? Cruzeiro já é o 4º jogo que a gente observa jogadores apáticos, sem vontade, sem transpiração. O Cruzeiro vinha muito bem no Campeonato Brasileiro, né, nessa temporada, até o jogo contra o Botafogo. A gente viu um time com vontade, um time dedicado, né, um time correndo, você via um time em sintonia dentro de campo. E a partir do jogo do Botafogo, o Cruzeiro parece que perdeu tudo de bom que ele construiu, cara. A gente tá vendo uma apatia muito grande. Alguns jogadores fora de campo dando algumas entrevistas que não demonstram aquela parceria, né? Aquela unidade. Então, isso é uma coisa assim que a gente questiona muito o que está acontecendo no Cruzeiro. O que está acontecendo no Cruzeiro que perdeu tudo aquilo de bom que fez? Então, um time sem transpiração, um time sem criatividade. E hoje ficou muito claro, cara. Muito claro. O Cruzeiro só tem uma forma de jogar. E isso é muito preocupante. Se o time adversário... anula o Pereira e tal? Anulou o Pereira. Por que o Pereira... Não, mas é o Pereira... Não, eu não tô entrando no mérito se o Pereira é craque ou não, gente. É porque o Pereira é o único jogador que consegue pegar a bola do pé dos zagueiros e iniciar uma construção de jogada no Cruzeiro. Ele é o único que consegue pegar a bola do pé dos volantes. O volante tá em apuros no Cruzeiro, não tá conseguindo construir. Ô Pereira, me dá a bola aqui que eu vou tentar fazer uma jogada aqui. Mesmo que ele erre, né? E ele erra mais do que acerta, porque ele tenta muito. E eu não tô passando pano pra ele, eu tô falando porque ele tenta muito e ele erra mais do que acerta. Só que pelo menos ele tenta. Os outros jogadores do Cruzeiro se acovardam, escondem do jogo. E hoje no primeiro tempo ficou nítido isso. Lá no jogo contra o Boca Juniors ficou muito nítido isso. E toda vez que o Pereira não consegue ter uma partida brilhante, cara, o Cruzeiro é um time horrível. O Cruzeiro faz raiva, né? Então foi assim nos últimos 4 jogos do Cruzeiro. E agora a maior responsabilidade, com certeza, é do comandante do Cruzeiro, né? É o líder da comissão técnica, é o cara que escala o time. E Seabra, o campo fala, cara. O cara tá treinando bem. Porque lá no treino, que água é essa lá na Toca da Raposa que os caras tomam lá, que eles treinam bem, chegam em outro lugar, não tem dessa água e os caras não jogam. Então, Seabra, o campo fala. Os resultados dos jogos falam. E hoje o campo falou mais uma vez, né? Vamos lá. Escolhas erradas na hora de escalar. E não é a primeira vez que o Seabra faz isso, gente. Hoje eu vi erros antigos do Seabra. Ele escalou mais uma vez mal o time, tá? Ele escolheu errado atleta. Por exemplo, cara, pra que entrar com o Ramiro na lateral direita? Pra que entrar com o Lucas Silva? A gente falou que no início da jornada, coloca o Japa, coloca o Vitinho. Gente, improvisa o Japa lá na direita, mas é mais vigoroso. É um jogador com mais raça, com mais dedicação, tem mais velocidade, consegue chegar na frente e voltar. A gente já viu jogos do Japa aqui assim. O Vitinho, então, nem se fala. De todos aí que tá entrando aí, o Vitinho era o que vinha entrando bem, dando assistência, fazendo gol. Então, o Seabra hoje cometeu o erro de escolher
as peças erradas, escalar mal o time. Critérios estranhos na hora de substituir. É uns critérios esquisitos que você abra. Só você entende esse critério. Ninguém mais. Ninguém da imprensa entende. O torcedor não entende. Nem os seus atletas entendem o seu critério, você abra. E hoje você voltou a cometer esse erro, né? Falta de coerência. Não tem coerência. Sai o cara que estava lesionado, que tinha um tempo que não jogava e volta. É o primeiro a entrar no jogo. Que critério que é esse, cara? Aí você vai perdendo o vestiário, você vai perdendo os atletas. Porque começa um zum ali, ó. E tem grupo de WhatsApp dos jogadores. A gente sabe que tem. Então, uma demora na substituição. Você vê, ó, antes do Samuel fazer a pergunta lá, eu coloquei aqui, ó, uma demora para substituir, e ele explicou ali, ele tentou explicar o inexplicável, mas sabe o que é, Seaba? É o que o Diogo falou aqui agora, é covardia que isso chama. Ah, mas eu ia perder um tempo de substituição. Seabra, a vida é agora. A vida é agora, o momento que tá acontecendo é agora. E o depois a gente não tem. O que você tinha era ali, 38 do primeiro tempo. Ah, mas e os 20 do segundo tempo? F os 20 do segundo tempo. A vida é agora. Você tinha um momento, naquele momento ali, você tinha que usar a sua ferramenta para tentar corrigir. E qual ferramenta que você tinha? Substituição. Pedir tempo. Queimava um tempo da sua substituição e propunha uma mudança. Por que você não fez isso? Covardia. A mesma covardia que a gente vê dos atletas do Cruzeiro dentro de campo. São covardes, pegam na bola, não tentam jogar, não tentam propor solução. Da mesma forma como você, o chefe da comissão no banco também foi um covarde hoje. Então, para fechar aqui, Diogo, o Seabra não conseguiu até hoje desenvolver outras formas do Cruzeiro jogar. E se qualquer adversário pegar o Cruzeiro, estudar o Cruzeiro, o 4-3-3 do Cruzeiro, que o Cruzeiro tem um losango no meio, e na ponta do losango o Matheus Pereira é o cara que fica flutuando e é o falso 9, e que os dois atacantes da frente, eles ficam revezando de centroavante e que eles têm que marcar lateral. Meu amigo, eu coloco um ponta aberto, que é o que o Atlético fez. O Atlético colocou o Arana de ponta e fez o quê? O seu atacante vai marcar o Arana e você vai ficar sem centroavante. Qualquer treinador, cara, que estudar o Cruzeiro consegue fazer isso. Só que só você, Seabra, que não entendeu isso ainda. E, meu amigo, quinta-feira o Cruzeiro vai enfrentar uma pedreira. Uma pedreira. O adversário mais difícil dos últimos anos que o Cruzeiro enfrentou vai ser o Cruzeiro. Vai ser o Boca Juniors quinta-feira. E eu espero, Seabra, porque hoje você não conseguiu. Você não conseguiu propor soluções. Você não conseguiu ter coragem e você passou isso para os seus atletas, tá? Os seus atletas foram covardes e não tiveram coragem e não tiveram inspiração. Eu espero que quinta-feira você tenha soluções e que seus atletas também tenha solução também dentro do jogo, Diogo. Cara, e só mais uma coisa que eu quero pontuar aqui, que é o seguinte, tá? Antes pro Patrick comentar aqui também. Cara, eu vou te falar mais uma incoerência. O jogo de hoje, o objetivo não era poupar os caras? Não era? É. Sim. Aí, beleza. Aí, irmão, ou então das duas, uma. Ou você bota o Matheus Pereira, os caras, pra começar jogando, começa com o que você tem de melhor, né? Sei lá. Aí depois muda. Ou então, não, irmão. Aí o que acontece? Quando tá 2-0, pra você conseguir reverter esse placar, o cara que tinha que correr 5 km tem que correr 15. O desgaste físico triplica, irmão. Físico e mental. Aí você queria poupar os caras e você submete os caras que você queria poupar a uma pressão gigante em um jogo desgastante. Não poupa os caras, ainda pede Matheus Pereira pro jogo contra o Inter. Ou seja, foi tudo errado hoje, viu, Patrick? Tudo errado, cara. Frustrante. E a apatia do Cruzeiro nas últimas 4 partidas, que ela não vem se apresentar na quinta-feira, como bem mesmo lembrou o De Leon, contra o Boca Juniors. Cruzeiro que permanece em Salvador, amanhã treina inclusive lá no estado baiano, só volta a treinar aqui na Toca da Raposa 2 na quarta-feira. Isso já a preparação para o jogo de quinta-feira, lembrando que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. A atualização que o Cruzeiro fez ontem, no domingo, ainda não foi atualizado a nova marca em termos de ingressos vendidos. Cruzeiro que contra o Boca Juniors, volta todo mundo. O Lautaro diz que não jogou, segundo Seabra, não é problema. Talvez o Barreal, que saiu hoje com uma pancada no pé esquerdo e saiu mancando, né?
E o Cruzeiro, como bem lembrou o Diogo, contra o Internacional no domingo que vem, perde o camisa 10, que tomou o terceiro cartão amarelo. E só pra gente fechar aqui, não teve imagem, tá? Mas a Globo registrou isto aqui, ó. Na verdade, eu chamei para falar sobre o Marlon, Rogério, porque depois da substituição ele chegou aqui no banco de reservas muito nervoso, ele chutou um cooler, socou o banco e não sei se ele está insatisfeito, né, com a própria atuação ou com a substituição, mas a gente lembra que recentemente ele reclamou publicamente numa entrevista de não ter sido titular no jogo contra o Atlético, disse que não tinha entendido a escolha. Bom, então o que aconteceu foi isso, tá? A repórter da Globo viu o Marlon saindo insatisfeito quando foi substituído, xingando e se chutando as coisas lá no banco de reserva. Ô Marlon, baixa a bola, tá, irmão? Vai jogar, tá? Baixa a bola, irmão, vai jogar. A gente não conquista titularidade do grito, não é no campo, é jogando. Tanto que as coisas que a gente fica revoltado aqui às vezes da escolha do Seabra é justamente pela incoerência. Pô, aparecer com o Vital do nada, não tá jogando nada, nunca jogou. Me fala um momento que o Vital teve bom no Cruzeiro. Nunca teve, mano. O Vital nunca arrumou nada no Cruzeiro e já voltou a ser titular. Então eu não concordo com isso, eu cobro. Agora, você tá sendo titular. Você perdeu recentemente a sua vaga de titular pro Kaique por causa dos seus erros. De duas expulsões, foi 2 expulsões, né? O campo fala. De 2 expulsões. O campo fala, Marlon. É igual o Deleon tá falando. Agora, quer jogar, mano, não quer sair, então joga bola. Hoje você não jogou nada. De novo, né? De novo. E temos o Kaique no banco de reserva, que quando entra, inclusive, apesar de estar abaixo dentro daquilo de capacidade que o Kaique pode entregar, já é melhor que o Marlon tem entregado. O Douglas falou aqui, essa repórter é má intencionada igual vocês. Ai, irmão, eu ia te bloquear aqui, mas não vou não, porque eu não sou de fazer isso não, mas 10h57, eu ouvi uma merda dessa aí. Mas vamos lá, Patrick, a agenda do Cruzeiro aí até quinta-feira. Como eu disse, Diogão, o Cruzeiro treina amanhã em Salvador, volta na quarta-feira a treinar na Toca da Raposa 2, já visando o confronto contra o Boca Juniors na quinta-feira, Brasileiro, domingo, 7 horas da noite no Beira-Rio. Considerações finais, meu querido Deleonzão. Cara, eu espero, vou falar a última coisa que eu falei no meu comentário. Eu espero que o Seabra consiga soluções para quinta-feira. Porque se não conseguir, nós estamos na M. Essa que é a verdade. Patrick Lopes, considerações finais, meu amigo. O positivo que podemos tirar dessa partida é os 2 gols do Dineno, que quase fez 3 gols de cabeça. Ele que já era o vice de artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mesmo ausente de algumas partidas por lesão, volta a triunfar ali como vice-artilheiro com 8 gols na temporada. Ai, galera, você que quiser desestressar no final de semana que vem, no sábado, fica o convite aí pra você prestigiar aí o nosso evento, o Pagode da Lagoa. Sábado agora, de 2 horas da tarde até as 11 horas da noite, com 4 bandas, 5 horas de música ao vivo, cerveja, chopp, drink, combo, gente bonita, aquela resenha gostosa no coração da Pampulha. Você que tá vendo aí, todo nosso seguidor tem direito a tirar a sua cortesia, o QR Code está na tela, o link está na descrição do vídeo, você é nosso convidado pro Pagode da Lagoa, que rola nesse sabadão. Tamo junto, tá, meu povo? Você despediu já, Patricão? Já despediu. Deleonzão também, obrigado. Desculpa aí se, né, passamos do ponto em algum momento aí, né, ou se falamos alguma coisa aí que ofendemos alguém, mas futebol é emoção, né, a gente vai junto aqui também, então peço desculpa aí se eu, Patrick ou Deleon falamos alguma coisa aí que alguém não entendeu bem ou ficou chateado, é porque nós estamos putos, igual vocês estão aí também, beleza, meu povo? Boa noite, amanhã tem Resenha Celeste, às 19h30 comigo e com o Deleon, a gente se encontra aí, tamo junto e dale o nosso Cruzeirão. Valeu, meu povo, boa noite, Nação Azul! Pra frente, meu time, quero arte,